Também aí, que eu não quero comparar só o banco. O que eu falei, na minha visão, com Wesley, Ayrton Lucas, que jogou ontem, o Flamengo, em várias situações, poderia jogar, como na partida de jogo ontem, com linha de 3, como o Palmeiras jogou. Aí você olha, cadê o zagueiro do Flamengo? Então... Não tem. Só tem moleque. Uhum. Né? Tem os dois Léo, são e aí excelentes. eu vou concordar com vocês. Aí a vitória de 1-0 tá boa. Se for começar a começar a cavocar. A vitória sempre tá boa, mas eu tô dizendo assim, eu acho que a quantidade de opções, inclusive táticas, que o Felipe tem, são inferiores às do Abel quando todo mundo tiver à disposição. Sobretudo essa da questão da linha de 3. Ele poderia, eu acho, tô dando aqui uma de, né, tipo, treinador. Eu jogaria ontem, com tanto desfalque, com o Alexandre de terceiro zagueiro, então, e tiraria um atacante. Deixava o Ayrton Lucas indo embora, adiantava o De La Cruz para meia e não para volante. E aí, às vezes, com 3 zagueiros e não 4 atacantes, você consegue ser mais ofensivo e dominar o jogo do que com 4 caras que só atacam. Mas ele não tem utilizado tanto, ele prefere... Ele tem um pouco de Dorival nessa ideia, formatação de time. Ele prefere o lateral... Ontem era o Varela, fica mais... E vai o Ayrton Lucas. Às vezes é o Alexandre, fica mais, e vai o Wesley. Ele prefere isso do que a linha de 3 explícita, né? Enfim, nós estamos aprendendo a ver o Felipe como técnico, né? É muito recente ainda, quais são as ideias, quais são as preferências e tudo mais. Fala, Massa. Não, o olhar que eu tenho para o Flamengo é que ele vai encontrar um equilíbrio para o time, entendeu? O Wesley vai voltar, o Wesley é titular do time, né? Ele vai encontrar o equilíbrio e quando o Pedro voltar, se ele conseguir voltar na forma, acho que aí ele vai ter outro problema bom para resolver. E entendeu? O papo é que o Pedro pode voltar agora em abril já, hein? Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael. O Jonathan Policarpo fala aqui, ó, que ontem ele devia ter adiantado o De La Cruz e colocar o Everton Araújo. Pode ser ou o segundo volante ou o terceiro segundo volante. Mas você vê, Everton Araújo e não Alan, né? Se for para botar o volante, põe um menino. Então, mas também tem aquela história, né? Estreia na Libertadores, vai botar o menino. Eu sei que o time era fraco e tal, mas tem isso também, não tem? É que não tem jogador, no caso esse... Eu sei disso, mas a gente não fala que o São Paulo não poderia colocar os moleques na Itália. Eu sei que é outra coisa, sei. Diferente. Ou que o Corinthians não devia colocar o Choca lá no... Eu sei que o nível de enfrentamento é diferente, o Tati era mais fraco, sim. Tem os meninos e meninos, né? A sugestão dele é um menino que já jogou algumas partidas importantes como titular do Flamengo, já errou, já fez umas 2, 3... Não vou falar. Presepadas, ia botar o nome do menino do Corinthians, seria uma crueldade da minha parte. E ele fez muito como o Rios faz normalmente. Vocês lembram os jogos do Brasileiro? Que ele, no final dos jogos, é isso. Tô seguro, vou sair jogando, desarmado o gol do adversário. Umas 2, 3 vezes, algumas já com o Felipe. Então, eu acho que ele tem ainda uma precaução com esse menino, que parece ser um bom jogador, mas... Sim, talvez não fosse para Libertadores, fosse para outra situação. Agora, ele tinha no banco 2 jogadores super rodados, o Alan e o Alexandre. Não quis. E o grupo vai ficar mais ou menos do que a gente imaginava ali, né? Flamengo sobrando, a tendência ali vai ser essa daí, né? Não vai ter muita novidade. Acho que é parecido com o grupo do Palmeiras em grau de dificuldade. A diferença do Palmeiras é que tem uma altitude de La Paz para encarar, né? Que o Flamengo tem LDU, né? Que é na altitude. Eu acho que então tem essa, mas não é... La Paz é super alto. E acho que... Por isso que essa semelhança... Quinta 2.800, La Paz nós estamos falando de 3. Mas também a LDU é aquele que pode dar mais trabalho na baixitude, vamos dizer. Exatamente. Fala. Essa vitória, a primeira vitória fora de casa, para o Palmeiras, ela é mais importante por causa da altitude de jogar contra o Bolívar. Mais importante que o quê? Mais importante do que foi a do Flamengo o Flamengo no grupo dele. Porque se o Palmeiras vencer o Cerro, ele pode rifar o jogo na Bolívia e dar uma olhada para o brasileiro. Se vencer. Sim. Se ele chegar na última rodada do primeiro turno com 6 pontos, ele vai fechar a rodada contra o Bolívar lá. Certo? Se ele chega com 6 pontos, ele pode botar os jogadores mais
que, sei lá, respiram melhor, se alimentam melhor, não sei. Aí tem que ter um critério aí para escolher e dar uma olhada pro brasileiro, porque o empate pode ser espetacular e perder não seria uma tragédia. Mário Rasante, mas Massa, então só valem os titulares? O Arnaldo vive falando que o Verdão tem o melhor elenco no banco. O banco do Flamengo é ruim? Não, ontem estava com dificuldade. Você tem 5 jogadores fora. Você imagina o time do Palmeiras jogando com a escalação que tinha ontem, com todos esses caras que a gente citou aqui no banco. Paulinho, Maurício, Veiga, Flaco, jogadores que eram titulares há pouco então. tempo. Tirando o Paulinho, né? Maurício foi titular, o Flaco foi titular. Vamos falar de jogo bom agora, já que você falou. Bora, jogo vamos. bom.